Fala, meu querido, a paz do Senhor, tudo bom com você? Aproveite essa aula aqui que eu preparei para você, apenas 2 versículos, é uma aula rápida, mas que vai agregar muito à sua vida. Se você quiser, me segue aqui nas redes sociais, me segue no canal no YouTube, vem muita coisa boa por aí. Vai ter uma imersão de batalha espiritual, um seminário de batalha espiritual, de maneira simples, descomplicada, sem misticismo, aquilo que a Bíblia diz. E vai ser muito forte, cara. Te espero lá. Bom, aproveitem. Fala, meus queridos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Cláudio Flores. Estou com a Bíblia na mão. Eu quero te convidar a meditar em um texto, Atos, capítulo de número 8, versículo de número 9. Você acompanha com a sua Bíblia aí esse texto que fala a respeito de Simão, o bruxo. Diz assim a palavra do Senhor. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria e enfeitiçou o povo de Samaria. Ele se gabava de ser alguém muito importante, a qual todos davam atenção, desde o menor ao maior. Vamos começar aqui associando as traduções bíblicas. No versículo de número 9, a Bíblia usa a palavra feitiçaria e bruxaria. Usa de duas palavras que em algumas versões bíblicas aparece a palavra ilusionismo. E olha o que o texto continua dizendo. Ele se gabava de ser uma grande pessoa, a reputação que ele criou, aquilo que ele dizia dele mesmo. No versículo de número 9 diz assim, a qual todos davam atenção desde o menor até o maior, dizendo, este é um grande homem de Deus. Em algumas versões bíblicas está escrito do mais pobre até o mais rico. Então esse menor e maior não se fala ou não se trata de estatura, criança, jovem, adolescente, mas de posições sociais. Quer dizer que os mais pobres da cidade e até os empresários daquela cidade davam atenção, apreciavam a ele. Só que todos comungavam, todos concordavam de uma só expressão relacionado a Simão. E a expressão é essa: este homem é o poder de Deus. O texto também diz no versículo de número 9, aliás, no versículo de número 11, que ele já havia impressionado. Essa minha versão da Bíblia King James, ela diz assim no 11, e para eles tinham muita consideração, porque já desde muito tempo ele já os havia enfeitiçado com bruxaria. A maioria das versões diz impressionado, tá? Essa King James diz enfeitiçado. Ela usa muito essa palavra enfeitiçado e eu queria já te mostrar por quê e qual é o peso da diferença de versões. Versículo de número 12. Mas como creram em Felipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. Veja que o reino de Satanás, instalado ali em Samaria, e tendo como figura principal Simão, como agente do diabo, iludindo, enfeitiçando, ele já começa a perder território através da pregação de Filipe. E o próprio Simão também creu. Ele creu, Simão, o homem que era usado pelo diabo para enfeitiçar as pessoas através do ilusionismo, ele creu na pregação, tendo sido batizado. Ele continuou com Filipe, se maravilhava, vendo todos os milagres e sinais que era feito. Vamos para a primeira atuação a respeito de Simão, nesse contexto, nesse cenário aqui. Samaria, irmãos, ela é tomada por misticismo, idolatria. Na verdade, desde a morte de Salomão, divisão dos reinos Samaria, ela é muito questionada em todo o texto bíblico a respeito disso. Você já ouviu diversos textos no Antigo e no Novo Testamento, onde Samaria é apontada como um território contaminado. O próprio Jesus fala de Samaria a respeito de graça, tá? A samaritana, né? O bom samaritano, falando a respeito de graça. O contexto ali é graça, é amor ao próximo, é restauração. Mas quando a gente parte para o espiritual, o mundo espiritual, do lado satânico, maligno, Samaria é tomada por isso. As artes místicas, o ilusionismo, a mágica, a feitiçaria,
desde as pequenas simpatias até as mais altos rituais. Samaria era muito forte nisso, de maneira que muitos homens se destacavam. A Bíblia fala de Simão, mas tem muitos outros homens em Samaria. Só que a Bíblia dá exemplos para você entender o nível de batalha espiritual. Por exemplo, Atos capítulo de número 1. O que a Bíblia fala? Jesus, em um dos seus versículos, todas as vezes que eu citar um texto e falar em um dos seus versículos, eu cito o capítulo e não cito o versículo, te motivando a procurar. Atos capítulo número 1. Jesus diz assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para quem ele está falando isso? Para os discípulos. Os que ficaram, os 11, mais aquela comitiva de 70 que já havia reproduzido mais alguns, com certeza. Não é muito estranho a gente pensar isso, que outros agregavam na pregação do Evangelho, até utilizando o nome de Jesus. Tanto é que o próprio Jesus, quando está ministrando aos seus discípulos, é questionado por um grupo que está pregando a palavra, operando sinais e usando seu nome. Ele diz, quem não é contra nós, é por nós. Então, há de se ouvir, de se entender que é um grupo ali maior. Ele diz, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Por que tem que ser revestido de poder? Por que o Espírito tem que descer em Atos capítulo de número 2? Por que era necessário aquilo ali? Porque eles iriam partir para uma retomada de território que foi dado ao reino das trevas. Em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, a partir do 14, 15, a Bíblia diz o seguinte, que o próprio Deus diz a Adão, por causa de ti a terra será amaldiçoada. Na mesma hora cresceram espinhos e abrolhos. O que são os espinhos e os abrolhos? Se eles não apareceram nos dias de criação, nos dias onde Deus disse haja, produza, faça, governa, e eles só apareceram depois do pecado do homem, então quer dizer que eles são sintomas, sinais, efeitos que aparecem após o pecado, logo, fundação do reino das trevas. Deu-se uma abertura, a sapata foi cavada e o reino se instaurou ali. E no Antigo Testamento o reino das trevas está agindo de uma maneira poderosa, embora você não ache a palavra demônio no Antigo Testamento, aparece ali o reino das trevas atuando de maneira contextual. Mas vamos para Samaria. Samaria está tomada. Esses homens usavam da idolatria para poder enfeitiçar, para poder impressionar o povo. Pastor, mas esses homens faziam sinais de verdade? Bom, como eu disse, a maioria dos textos usa a palavra ilusionismo, feitiçaria, bruxaria. Na verdade, tudo que o diabo faz é para copiar aquilo que Deus faz ou aquilo que Deus é. Vamos entender então o que o texto está dizendo para a gente. Eu estou usando aqui como auxiliar a Bíblia, em primeiro lugar, e em segundo lugar esse livro de Batalha Espiritual, Princípios Indispensáveis, que é um livro que eu escrevi, e eu resolvi usá-lo como auxiliar. Esse é o do meu uso. Eu estou sempre lendo o livro que eu escrevi e fazendo minhas anotações aqui, até para poder ministrar para você. Então o que a Bíblia diz? Simão usava da feitiçaria e da bruxaria para impressionar. Versículo de número 9 de Atos, capítulo de número 8. Como eu disse em algumas versões, varia, feitiçaria, bruxaria. Eles trocam pela palavra, os tradutores, pela palavra ilusionismo. Mas na maioria das versões, feitiçaria e bruxaria diverge. Mas na maioria das versões, a palavra impressionar aparece. E essa palavra impressionar, no Aurélio, no Google aí se você procurar, vem de cativar, o psicológico, comover, abalar. Essa palavra comover, abalar, é o que mais me chama atenção. Vamos traduzir o que o Aurélio está dizendo, mais do que já está traduzido? Comover, abalar o psicológico. É um falso profeta, é um falso fazedor de sinais. Esses dias eu estava indo para o aeroporto, na madrugada, era 4h pouca da manhã, em cima da ponte Rio-Niterói, eu moro no Rio de Janeiro, um Uber começou a me contar um caso, mesmo sem saber que eu era pastor, não me apresentei, e ainda pastor que prega sobre batalha espiritual, ele começou a contar o caso da sua própria mãe. A sua própria mãe havia servido aos espíritos malignos, e ele diz que quando ela bebia bebida alcoólica, o espírito maligno se apoderava dela. Ele disse que desde pequeno, desde os 15 anos, vê sinais dentro de casa, coisas que deixavam ele assombrado. Ele diz que via a própria mãe correr em cima do muro. Irmãos, não é andar equilibrado, é correr de um lado para outro em cima de um muro. Já é impressionante.
ok? Na madrugada, a sua mãe surta, manifesta um demônio e ela corre de um lado do muro a outro, em cima do muro. Não é se equilibrando, meu irmão, é correndo para lá e para cá. Olha que interessante. Eu tô te provando aqui que os homens cheios de demônios, eles fazem sinais também. E aí você precisa ficar muito atento a respeito disso, porque tem uma romeira de falso profeta fazendo sinais aí, e você todo bobo, seguindo, sendo massa de manobra no meio da multidão, atrás de sinais falsos. Então vamos lá. Ele disse que ela corria em cima do muro. Agora, mais impressionante que isso, ele disse que o muro tinha caco de vidro de uma ponta a outra, e aquela mulher não cortava o pé. Bom, pensa aí. Ela não cortava o pé porque ela estava cheia de demônios. É normal, irmãos, dentro de lugares consagrados a demônios, esses homens que recebem o espírito ali, quererem demonstrar segurança àqueles que estão o seguindo. E aí eles começam a fazer sinais, jogam braseiro no chão, tem depoimento. Eu colho depoimento das pessoas, jogam braseiro no chão, andam por cima da brasa acesa, não queimam os pés, bebem sangue de animal, cortam a mão e não sai uma gota de sangue, fecha a mão, abre a mão, tá fechada, a ferida, né? Mastigam caco de vidro. Eu tenho depoimentos a respeito disso. Se você já serviu os espíritos, você sabe, acontecem sinais dentro desses lugares. Para quê? Para mostrar poder, segurança, né? Eu vou te dizer um negócio, eles até têm um limitado poder, porque todo poder só pode ser dado a Deus. Foi dado a ele, entendeu? Receba isso aí em nome de Jesus. Todo poder é dele. Então Simão e outras figuras de Samaria também, com outros territórios, mas hoje a gente está falando aqui de Samaria e de Simão, também tinham essa arte de fazer sinais acontecer. Então o que acontece? Simão, ele tinha enfeitiçado, impressionado, cativado, comovido e abalado. Vê se não é esses falsos profetas que andam por aí? Eles comovem, eles querem lhe comover, eles abalam o seu psicológico. As pessoas estão indo à igreja atrás dos profetas e não atrás da palavra que os profetas verdadeiros e genuínos carregam. Chega lá, o camarada, eu já vi com os meus olhos, eu vou contar testemunhos para você aqui. Eu já vi com os meus olhos. Eles vão testando a revelação. Deus está me mostrando isso e isso, a pessoa não reage. E Deus também está falando isso e isso de livramento, a pessoa não reage. E outra, está acontecendo isso e isso na família, a pessoa não reage. Aí quando pensa assim, e tem um problema de enfermidade, a pessoa começa a chorar. Por quê? Foi no psicológico. Ele foi testando, batendo. Mas eles vão com maestria, imposição de voz, línguas que eles professam ali de boca para fora. E aonde lhe comover, aonde ele vê que te abalou, é onde ele vai firmar. Chorou na parte da enfermidade, ele, opa, o problema dele é doença, o problema dela é doença. Aí ele vai martelar, essa enfermidade foi feita em tal lugar, e não sei o quê, e não sei o quê. Vai crescer em cima do seu abalo emocional. Por isso que você precisa estar firmado aonde? Na palavra. Por quê? Jesus falou a respeito do homem que construiu a sua casa na rocha. Esse homem que construiu a sua casa na rocha, veio a chuva, veio os ventos, correu os rios, mas a casa não foi abalada. Se um falso profeta conseguir abalar o teu emocional, tem deles que toca na criança. Não, essa criança aí, o diabo disse que ia matar esse mês. Satanás falou, pronto, qual é a mãe que não vai chorar? Num culto poderoso que está acontecendo ali, tem louvor, tem tudo, um falso profeta toma o microfone, que às vezes, irmão, a igreja é boa, o pastor também é gente boa. Agora, se não tiver visão de Deus, um crivo para olhar para o camarada e dizer, esse cara presta não. Ó, esse cara tem gente 7-1. Ele vai dar o microfone. Porque olha o que Simão era, ilusionista. É criar aquela ilusão. E essa ilusão, às vezes, engana até os pastores. Às vezes engana. Você pensa que não é. E o pastor, não se sinta mal com isso, não. Por quê? Todo mundo que erra, na maioria das vezes, todo mundo que erra está tentando acertar. Você não vai levar um pastor, se bem que eu conheço o pastor presidente também, que é um 7-1 danado. Mas vamos pular para esse negócio aí. Aí o texto diz o seguinte, qualquer coisa eu vou até cortar isso aí. Aí o texto diz o seguinte, Simão, ele comovia, ele abalava o psicológico,
ele comovia as pessoas, mas aquilo que Simão fazia não mudava a vida de ninguém. Então pega essa palavra aí, ó, primeiro ponto que você precisa anotar. Eu sei que você já anotou muita coisa que eu falei aqui, mas primeiro ponto, Simão é aquele que abala psicológico, mas não muda a vida de ninguém. O falso profeta, ele melhora o teu culto aquela noite, você recebe um revelamento, uma visagem, você recebe aquele negócio, sai de lá, ai meu Deus, Jesus falou comigo. No outro dia você está vivendo a mesma porcaria de vida, não muda, as coisas que falam para você não se cumprem. Entendeu? Tem um ou outro que acontece alguma coisa. Não, ele falou para mim, aconteceu. Deus foi misericórdia da tua fragilidade emocional, da fragilidade que você tinha. Entendeu? Tô falando isso aqui diante de Deus. Eu já tentei gravar essa aula aqui de outras formas. Tem um monte de vídeo meu aqui que eu tenho que apagar. Só que é isso aqui que Deus está falando. Quando eu quero falar outra coisa, eu gaguejo, o negócio dá errado aqui, trava celular, entra mensagem. Eu tô gravando aqui o que Deus quer falar com você. Então o que acontece? Cuidado com esse negócio de comoção. A profecia, ela tem uma função. Pastor, vamos para a carta aos Coríntios, capítulo de número 14? Pastor, mas eu creio em profecia, eu também creio. Eu trabalho com libertação tem 14 anos. Você acha que Deus nunca me usou em profecia? A maioria dos dias usa. Nesses 14 anos. A maioria dos dias ele usa. Tá bom? Ó, primeira carta de Coríntios 14, 22. Portanto, as línguas são um sinal. 22, 23. Se pôs a igreja, se tiver, e assim, vamos lá, 24. Mas se todos profetizarem e entrar um que não crê ou é iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado. E assim os segredos do seu coração ficarão manifestos. Versão original, a mais original, mais próxima, diz assim: havendo profecia, os segredos do seu coração são revelados. Aqui fala manifesto. E assim, prostrando-se sobre a face, adorará a Deus, relatando que Deus verdadeiramente está em vós. Função da profecia é essa aqui, ó. Tá aqui. Primeira carta de Coríntios 14, 22. Tá escrito aqui, ó. 22, aliás, 24, 25. Os segredos do coração. O iletrado, tá falando do ímpio. Entrar num culto e ver os segredos do seu coração serem revelados. Não é adivinhação, não é sinal de ilusão, não é mexer com o psicológico, é segredos do coração. É pegar uma palavra que tem conhecimento daquilo que está oculto e expor. O ímpio, o iletrado, olha aquilo e fala assim: rapaz, verdadeiramente Deus é na vida deste homem e Deus está vivo e Deus fala. E o texto diz, 25, ele cai de joelhos reconhecendo. Então vamos lá, até a revelação num culto tem função de fazer o homem que não conhece a Deus conhecê-lo, não para se promover. E aí eu entro nessa questão de promover, vamos voltar para o texto, Atos capítulo de número 8, porque eu vejo, deixa eu procurar Atos 8 aqui, eu não vou cortar não, vai ficar assim, Atos capítulo de número 8, eu vejo Simão no versículo de número 9 ainda, no capítulo de número 8, na parte B dizendo assim, ele se gabava de ser alguém importante, ele se dizia ser alguém importante. Simão falava, eu sou importante, o homem, irmãos, eu não sei se eu vou falar assim, o homem, meu querido, tô achando as palavras aqui, mas eu vou do jeito que, o homem que necessita dizer quem é em Deus e ficar provando quem é, criando sua própria reputação, esse homem não é um homem de Deus. Pastor, não é um homem de Deus. Anota isso aí, versículo de... Ainda estou no 9, irmãos. Esse homem não é um homem de Deus. Por quê, pastor? Porque esse homem precisa dizer quem ele é, apresentar-se, se gabar-se, falar dele mesmo. Aí eu anotei aqui no meu livro, anotações pessoais, assim, ó, Simão se autopromovia. E tem deles que estão aí se promovendo. Tem, estão aí. Eles estão se autopromovendo, eles estão dizendo que são. Rapaz, uma vez eu parei no... Eu vou apagar não, vai ser assim mesmo. Eu tava no aeroporto Galeão e eu andava com um DVDzinho meu, isso tem uns 12 anos, chamado A Cura da Depressão, dentro da mochila, um DVDzinho. Aí eu encontrei um pregador
que na época estava estourado, e tinha pregado nos Gideões. Aí todo mundo falava muito dele, né? Que ele falava em línguas estranhas cantando e tal. Enfim, você vai saber quem é. E aí eu peguei um DVDzinho meu, eu vi ele assim, né? Ele tava com a camisa verde, com a calça jeans, uma sandália daquela de nordestina arrastando a mala. Chegando de viagem, esperando o táxi. Aí eu vi ele, rapaz, passei a mão no meu DVD e falei assim, pastor, posso tirar uma foto? Ele com o bico. Pode. Aí você vai saber quem é. Eu gosto dele. É o jeito dele, irmão, personalidade. Aí ele pegou, eu tirei aquela foto, quando eu acabei de tirar a foto, rapaz. Aí ele falou assim. Aí eu peguei e falei assim, pastor, toma um DVDzinho meu aqui, eu acabei de gravar essa mensagem poderosa. Eu me achando, me promovendo. Aí ele pegou e falou assim, olhou o DVD, me devolveu o DVD e disse assim, ó, Provérbios diz, deixe que outras bocas te louvem. Rapaz, que raiva que eu fiquei. Tá bom? Saí pisando firme. Mas depois eu entendi. Irmão, o homem de Deus, ele não se promove, não. É Deus quem promove. Simão precisava se promover. Por quê? Quando você não é chamado por Deus para exercer aquilo, e você tá ali de ilusão, tá fingindo. Irmão, eles fingem revelação, eles fingem libertação, eles fingem tudo. Meu Deus do céu. A Bíblia diz em Marcos 16:17. Estes sinais seguirão aos que creem, mas eles não são seguidos pelos sinais. Eles fabricam os sinais. Simão fabricava os sinais. Eu vou parar aqui no 9 e no 10, para a aula não ficar extensa. E olha que interessante. Quem se autopromove tem que viver suprindo as expectativas do povo. Quem se autopromove tem que viver suprindo as expectativas do povo. Por isso que lá na frente Simão vai querer comprar unção. Por quê? Porque quem se autopromove tem que viver se inovando. Tu lembra da febre que teve aí de revelar CPF? Todo mundo tava revelando. Não é estranho? Porque todo mundo desceu uma unção de revelar CPF no Brasil. Tu lembra da febre de revelar nome? Todo mundo tava revelando. Se tu lembra da febre de negócio de azeite, de não sei o que, várias ondas, meu irmão. Os hype, né? Todo mundo queria surfar. Tu lembra do pregador que dizia ser judeu? Aí tu entrava nas igrejas, tava todo mundo pregando de talit e de cap e de kippah. Uai. Aí tu lembra do outro que eu admiro muito, esse eu vou citar o nome, pastor Marco Feliciano, deputado pastor Marco Feliciano. Ele, na sua época de auge, onde se estourou, suspensório, cabelo duro, aquele cabelinho quadrado. Quantos homens você não viu de suspensório pregando, cabelo quadrado, sapato colorido? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque essas novidades, ele é um homem de Deus, pastor Marco Feliciano, mas aquilo ali é uma bobeira. Se tu botar o suspensório e ficar igual ele, não quer dizer que tu tem a unção dele não, meu querido. Simão quis comprar lá na frente a unção do Pedro, porque ele falou, rapaz, eu tenho que inovar. O pastor, o falso profeta, o homem, o pregador, que não tem Deus na sua vida e não tem unção verdadeira, esse cara tem que viver se inovando. O que tá dando certo agora? O que tá... Rapaz, pelo amor de Deus. Se Deus deu para revelar um nome deixa lá. Se Deus deu para revelar o CPF, e se Deus te deu o arroz com feijão, fica com arroz e feijão. Porque a Bíblia diz que João Batista não se vestia bem, não tinha palavras doces, e mesmo assim o culto dele estava cheio todo dia. Aí o texto diz assim, ó, do menor ao maior, eles admiravam a Simão, os pobres e os ricos. Ele precisava dos pobres, sim, porque o pobre, meu Deus, ele tá desesperado, meu querido. Quantas pessoas passando por necessidade? Eu vou bem falar isso aqui, só pra gente terminar. Quantas pessoas estão passando por necessidades grandiosas e você olha, a pessoa já entra no culto chorando. Quando a Bíblia diz pobre, eu quero divergir para 2 pontos. Pobre material e o pobre de espírito. Vamos lá. Ele já entra carente, entendeu? Então, a pessoa carente, ela é manipulável. O falso profeta tem a manha de manipular. Meu irmão, em nome de Jesus. Acorda. Acorda. Não seja manipulado. Não seja massa
para poder crescer a fama desse tipo de homem. Por favor. Eu vou encerrar essa aula por aqui, já ficou extensa. Mas se você quiser saber mais, se prepare para a próxima. Eu vou continuar comentando, vai ter muita coisa boa. Eu vou falar sobre revelação ou espírito de adivinhação, vou dar as características segundo a Bíblia. Depois você tira suas conclusões de quem é e quem não é. Tá bom? Deus abençoe você em o nome de Jesus.